Ok? Então, vamos começar com o primeiro capítulo, a certeza sensível. Né? Por que a certeza sensível? Porque para Hegel, ele diz, eu vou começar começando. Eu vou começar pelo começo. Como Hegel quer mostrar o processo de formação da consciência, na história, né? E na medida que Hegel vai mostrando esse processo de formação, ele vai mostrando o quê? Os limites dessa consciência, algumas representações filosóficas que ficaram nesse nível e o embate de Hegel com algumas representações filosóficas no nível dessa consciência. No caso, por que Hegel está começando com a consciência simples? Porque para ele, a consciência sensível, a consciência mediada pelos sentidos, ver, ouvir, pegar, tocar, degustar, cheirar, é a consciência que imediata, é a consciência natural, que tem contato com o mundo pelos sentidos, pela sensibilidade, e pensa que já tem o quê? A verdade do mundo. E pensa que o objeto, como ela capta pelos sentidos, é um objeto verdadeiro, é um objeto rico. E o Hegel vai mostrar o quê? Os limites dessa consciência, né? As contradições dessa consciência. E por que ela não tem, na verdade, o objeto de forma rica, de forma concreta. O que ela tem é o quê? É um genérico. Eu digo, isto é um copo, eu não estou dizendo nada. Né? Se eu perguntasse a vocês, o que é que vocês estão vendo agora na tela de vocês? Deixa eu me aprontar aqui. Vocês estão vendo quem? Quem é que sabe? Hum? Alguém pode me responder? Eduardo Chagas. Eduardo Chagas. Né? Então, um respondeu. Eu estou vendo o Eduardo Chagas. Você está me vendo como? Ensinando. Ensinando. Então, foi o Bosco que respondeu? Então, o Bosco disse, eu estou vendo o Eduardo Chagas, ele está vendo com os olhos. E está ouvindo com os ouvidos, não é isso? Né? Mas isso é uma certeza sensível. Né? Ele está nesse nível de ver e de ouvir. É, que está me vendo e está me ouvindo. Mas pode chegar, se ele chegar para a mulher dele, ou para a namorada dele, né, ou para o amigo dele, o amigo dele dizer, olha, eu estou vendo, ele diz assim, eu estou vendo Eduardo Chagas. Estou escutando o Eduardo Chagas. E diz, olha, você quer vê-lo aqui na tela? O amigo olha, então, não estou vendo Eduardo Chagas aí. Eu não estou escutando ninguém. E aí? Aí chega outra pessoa, você procura outra pessoa, pensa que o amigo está, né, com brincadeira com você. Não, não estou vendo nada na tela. Não estou vendo Eduardo Chagas, não estou ouvindo Eduardo Chagas. E aí? Ou seja, é uma certeza sua, né? O sensível é singular. Ninguém pode ver por mim. Ninguém pode escutar por mim. Mas o que eu vejo, o que eu escuto só em mim, não tenho certeza. O outro pode ver diferente, pode escutar diferente. Por exemplo, né? Você cortou seu cabelo. Você chega para sua namorada e diz, olha, meu cabelo está tão curtinho, o que, você achou do meu cabelo? Aí sua namorada vai dizer, não, você não cortou o cabelo, não. Como não? Não, do mesmo jeito. Aí você acha que seu namorado está brincando com você. Aí você chega no emprego, ah, meus colegas, o que você acharam do meu cabelo? Cortei meu cabelo, ficou bonito? Não, você não cortou o cabelo, não, está do mesmo jeito. Aí você começa, fica, será que eu estou doido, né? A minha certeza sensível não está sendo o quê? Confirmada. Eu que esse nível, né, o que eu estou vendo, pode ser que não seja verdadeiro. O que eu estou ouvindo não está tendo confirmação do outro, nós precisamos do quê? De consciência também, para confirmar e além do sensível. Ou você saiu de casa para pescar, de manhãzinha cedo, e quando volta com a sua pescaria na sua casa, você bate lá. E você chama a sua mulher, o seu namorado, o seu irmão. Quando sai a sua mulher, ela diz, olha, eu não conheço, eu não sou para brincar com você, eu não conheço você. Quem é você? Você está brincando, eu moro aqui. Não, ninguém conhece você, não. E de repente sua mulher está com outra pessoa, seu namorado, você vai ficar com raiva. Ela diz, não, eu não conheço você. Aí, tá, vou lá na esquina falar com, né, o senhor da farmácia, ou o senhor da padaria.
E chega lá, você me conhece, eu moro, não conheço você não, não sei quem é você. Você não tem confirmação. Você ia pensar, por que está acontecendo? Será se realmente eu sou o que eu penso que sou? Porque não está tendo confirmação contra a consciência. Né? Ou seja, só nesse nível do ver, eu posso ver uma coisa, mas o outro pode ver outra coisa. Então, nesse nível do ver, do pegar, do ouvir, nós não temos certeza das coisas. Né? Nós precisamos de outras mediações para saber o que a coisa é. Certo? Entende? Se nós olharmos os sofistas, né? A base do conhecimento dos sofistas, Protágoras, Gorgias, né? Era o que? A sensibilidade. Né? Mas não existe a sensibilidade. Não existe o sentido, existe o quê? Sensibilidades. A minha sensibilidade não é igual à sensibilidade de vocês. Como eu sinto o mundo, não é como vocês sentem o mundo. Como eu vejo as coisas, não é como vocês veem as coisas. Então, nós sentimos diferente, nós vemos diferente. Por isso, o sofistas diz, olha, antes de eu pensar, nós sentimos as coisas, nós captamos as coisas. E como nós captamos as coisas são como elas são. Mas como os sentidos são diferentes, as coisas são quem tem capacidade de convencer o outro que o seu ver, seu ouvir é mais, né, útil, é mais verdadeiro do que o outro. Certo? Então, quer dizer, não existem verdades universais para os sofistas. Né? As verdades são dadas o quê? Pelos sentidos. Mas os sentidos são o quê? Diferentes, diversos. Não existe um sentido. Tá? Mas eu tenho que convencer o outro do que eu estou vendo, do que eu estou sentindo, é mais verdadeiro do que o outro. Então, nós vamos ver uma discussão aqui nessa obra, né? Aqui nesse capítulo 1, a consciência sensível. Tá? A consciência iniciando a sua tentativa de conhecer o mundo, de conhecer a realidade, de conhecer o objeto, mediada pela sua sensibilidade, tendo a certeza do mundo, a certeza sensível, tendo pelo sentido a certeza do mundo. Mas essa certeza vai mostrar o quê? É uma certeza limitada, é uma certeza pobre. Só que a consciência nesse nível pensa que, pelo fato de pegar, de ouvir, ela tem um concreto. Tá? Só que o concreto, para o povo, é para a filosofia o quê? Abstrato, é pobre, não tem mediações. As partículas, né? As mediações que estão no objeto, contexto e as suas determinações, não foram trabalhados. Por isso, essa consciência que pensa que tem um objeto concreto, ela tem o quê? Algo muito simples, muito pobre, né? Certo? Tão pobre que não diz nada. É o que nós vamos ver nesse capítulo, ok? Então, eu vou ler bem rapidinho, nós vamos para o parágrafo 90, tá certo? Então, quem não tem a obra por enquanto, escuta, tá certo? Ok? Então, parágrafo 90. À primeira vista, parece que a certeza sensível capta, né, o ser de forma mais verdadeira. Mas, quando ela, a certeza sensível, tenta expressar esse objeto, não encontra nem no seu objeto, nem no sujeito, nem na totalidade, aqui é a relação entre sujeito e objeto, a verdade desse objeto, como algo rico, né? Como algo concreto. Sua verdade está o quê? No universal, certo? Que ela não quer, ela quer algo que singular. Sua verdade está o quê? No abstrato, ela quer o concreto. Ela quer o singular, mas o que ela tem o que é universal, o abstrato. Então, no parágrafo 90, na minha versão do parágrafo 90, da tradução portuguesa, começa assim, eu vou fazer mais um comentáriozinho. A consciência tem que começar sua experiência pelo corpo. O que é a fenomenologia do espírito? É a experiência da consciência conhecendo o mundo, e nessa experiência dela conhecer o mundo, ela vai se conhecendo. A consciência está o quê? Experimentando, né? Conhecendo o mundo, e nessa experiência, não é uma experiência meramente o quê?
empírica, é uma experiência que da própria consciência com o seu mundo. A consciência se forma se formando. Aqui é uma alusão a Rousseau, no Emílio. O indivíduo se forma como? Conhecendo o mundo, experimentando-se no mundo. Ninguém conhece sem sair, sem se objetivar, né? Sem ter uma experiência com o mundo. Aqui trata que da experiência da consciência com o mundo, com a realidade, que será, na verdade, a experiência dela com ela mesma. E nessa experiência a consciência vai se tornando o quê? Madura, vai amadurecendo, vai se tornando uma consciência o quê? Filosófica. Então, a consciência tem que começar sua experiência pelo começo, pelo início, pelo natural, que é a consciência sensível, ou a certeza sensível. O saber desta consciência é um saber o quê? Imediato, né? Saber imediato, ver, ouvir, pegar de seu objeto, que também é para ela um objeto imediato. Devemos, aqui Henrique falando, devemos examiná-la, examinar essa consciência sensível, essa consciência imediata, essa consciência natural, devemos examiná-la de forma também imediata, tal como ela se apresenta, sem alterá-la, com apreensões conceituais. Então, Hegel diz, olha, nós vamos o quê? Nós só vamos olhar como é que é a consciência sensível, como é que é a consciência natural, como é que a consciência imediata conhece o objeto. Vamos penetrar no seu universo e vamos o quê? Mostrar as contradições dela e convidá-la a ir adiante, mas não com conceitos externos, não com verdades externas, né? Mas sim a partir dela mesma. Mostrar que pelas limitações que ela tem. E ao conhecer as suas limitações, se ela quiser ir adiante, ela vai ter que enfrentar, né, essas suas limitações. Só que a consciência sensível não vai querer. Por quê? Para enfrentar essas limitações, ela vai ter o quê? Perder a sua verdade, perder o seu porto seguro. Então ela vai o quê? Tremer, né? Vai ter medo da filosofia, vai ter medo do saber, porque ir adiante requer o quê? A perda das suas verdades, ou das suas pretensas verdades, né? Por isso que filosofar é o quê? Um ato de coragem. A pessoa ir se livrando o quê? De pretensas verdades que não são, né? Certo? E adiante na filosofia é um caminho que de um desespero filosófico. Por isso que há em Hegel aqui um certo ceticismo, né? Um ceticismo não é para você ter dúvidas, mas uma dúvida o quê? Que lhe leva constantemente ao conhecimento, né? Ou seja, que você não pode estagnar, não pode ser uma consciência estagnada com verdades prontas, absolutas. Assim que você tem que estar em processo de formação constante, ok? Então, eu vou ler o parágrafo 90, nossa primeira experiência da leitura, certo? Quem não está com o livro, tenta escutar, ok? Então, diz assim, das Wissen, Welches, né? Eu botou aqui uma palavra em alemão para mostrar o início do parágrafo. Como tem cortes, por isso que tem o início aqui em alemão, para saber, né, onde é que está começando, e às vezes os outros parágrafos também, quase todos os parágrafos aqui estão no começo em alemão. Para você saber que às vezes não é aquele parágrafo, talvez é uma parte do parágrafo que ele iniciou, certo? Então diz assim, o parágrafo 90. O saber que de início ou imediato é nosso objeto, saber sensível, né? Que de imediato, de início é o nosso objeto. Qual é o nosso objeto? Conhecer esse saber dessa consciência. Qual é o saber dessa consciência imediata, dessa consciência sensível? É um saber também sensível. A consciência tem um saber sensível do objeto. Trata de saber se a consciência consegue, através dos sentidos, dizer o que é o mundo, dizer o que é a realidade. Se ela não consegue, por quê? Quais são as suas limitações? É isso que vai tratar esse capítulo. Certo? Então, o saber sensível, né, que de início ou imediato é o nosso objeto, aqui, não pode ser nenhum outro senão o saber que é também imediato. Né? Por que é imediato? Porque a pessoa não está aqui filosofando, fazendo ciência. A pessoa simples, né, fala das coisas
como as coisas se apresentam imediatamente. E ela apreende as coisas não filosofando, não teorizando, não usando a filosofia, a ciência, mas sim seus sentidos. E para ela isso basta. Né? E se você começar a filosofar, ela vai ficar com raiva de você. Ou ela vai ficar o quê? Arredia com medo de perder essas verdades. Né? Porque para perder, se ela perder essas verdades, pelo sentido, ela vai ter que buscar outras mediações, outros conceitos, para dizer o que o objeto é. Então, o saber que de início ou imediatamente é o nosso objeto, saber sensível, não pode ser nenhum outro, senão o saber imediato, que é também, né, imediato. Ó, o saber do imediato ou do essente, do existente. Né? Então, nosso objeto aqui, inicialmente, qual é? É o saber imediato acerca de um objeto imediato. Devemos, nós filósofos, né, proceder também de forma imediata ou receptiva, né, nada mudando assim na maneira como ele, saber imediato, oferece, e afastando de nosso aprender o conceitual. Eu não vou tratar a consciência simples, imediata, natural, sensível, a partir, né, de uma verdade e querer que essa consciência se adeque a essa verdade. O que é que Hegel quer? A filosofia tem que ser científica. Filosofia científica para Hegel é uma filosofia rigorosa, necessária. Só que a filosofia para Hegel não pode ser como era na tradição. Você tem uma verdade, né? E essa verdade ser Deus, ou ser algum elemento da natureza, ou ser o eu, né, do Fichte, ou ser o pensamento do Descartes. Isso aí vai dizer, isso não se provou. A verdade tem que se provar, partindo, né, do mais imediato e se comprovando na história. Eu não posso ter uma verdade fora, externa à consciência. Certo? Então, esse é o parágrafo 90. Eu vou partir do saber imediato, do saber sensível, desse saber, dessa consciência imediata, que é o saber imediato, acerca do objeto imediato, acerca de uma realidade imediata. E mostrar que essa consciência sensível, essa consciência imediata, natural, através dos sentidos, não tem, de fato, o objeto. Não consegue, de fato, dizer o que ela pensa que está dizendo. Ela não está dizendo nada. Certo? Ok? Isso é o parágrafo 90. Aí nós vamos para o parágrafo 91. Ok? Parágrafo 91. Aí, no meu caso aqui, é página 74. Eu vou ler uma paráfrase e em seguida a gente lê o parágrafo, ok? Veremos que a certeza sensível, é a consciência sensível, é a consciência imediata, é a consciência natural, é a consciência que usa os sentidos e tem uma certeza sensível imediata do mundo e acha que o mundo é assim, porque é tomado por ela assim, e para ela isso basta. E ele quer mostrar que não, a filosofia vai passar por lá e vai mostrar os limites dela e convidá-la a ir adiante. Se ela quer compreender o mundo, ela vai ter que ir adiante. Mas não com a verdade externa, mas ir lá para o mundo dela, mostrando as limitações dela. Então, veremos que a certeza sensível, que parece ter diante de si o objeto em sua plenitude, ela pensa que tem, porque está vendo, pegando, né, tocando, e por isso aparece, aparece, né, de posse do conhecimento, do saber mais rico e verdadeiro, vai se revelar, essa consciência, a mais abstrata e a mais pobre verdade. De fato, do seu objeto, da coisa, só sabe que o objeto ele é, porque é, e que está diante dela não como um objeto complexo, né, de determinações,
não como uma totalidade, diversidade, ou seja, mas como um puro isto, né? Um simples singular puro, certo? Diante dela. E do sujeito tem para ela não o significado de um pensar multiforme, complexo, mas de um puro este. De um puro este, certo, de um puro isto. E do saber que é a relação imediata entre esses dois termos, o sujeito, o puro este, e o objeto, o puro isto. Não havendo entre eles uma relação mediatizada. Então, Hegel vai partir dessa consciência que só tem uma certeza, que o objeto está aí, e que ela é verdadeira, e eu que estou aqui, né, singular que estou vendo. Mas como eu falei, eu estou vendo uma casa e eu penso, eu posso achar que essa casa é verdadeira, mas o outro pode dizer que não, isso não é uma casa, é um carro. Eu posso perguntar ao outro, se o outro dizer, eu estou vendo a casa, eu digo, não, não é a casa, é um carro, e aí? Né? Eu falei brincando, você cortou o cabelo, chegou para sua esposa, olha, eu cortei o cabelo, tava, não, você não cortou o cabelo, tá do mesmo jeito. Aí você chega para o seu vizinho, eu cortei o cabelo, diz, não, você cortou o cabelo, do mesmo jeito. Você começa, né, a perguntar pela verdade do seu saber imediato. Né? Certo? Ou seja, essa verdade, ela só pelos sentidos, ela pode ser o quê? Colocada em xeque. Né? Porque a verdade que está em mim, nos meus sentidos. Eu preciso da comprovação do outro, mas se o outro disser que não, ou os outros disserem que não, essa minha verdade se corrói. Né? Então, no parágrafo 91, tem assim, ok? Der konkrete Inhalt, o conteúdo concreto, né? Inhalt quer dizer conteúdo. Então, diz aí. Vou ler o parágrafo 91, ok? Diz aí. O conteúdo concreto da certeza sensível, que é a certeza da consciência sensível, faz parecer, olha o termo usa, faz parecer imediatamente essa certeza como o mais rico conhecimento. Então, a certeza sensível, ou a consciência que tem certeza sensível das coisas, pensa que o conhecimento dela é rico. Por que é rico? Porque ela está vendo, está tocando, está pegando, está cheirando, está degustando, né? Ela pensa que é rico. E vai pensar que a filosofia é abstrata, porque ela não está vendo, não está tocando. Pelo contrário, aquilo que é mais imediato e parece o mais rico, para a ciência e para a filosofia, o mais pobre, é o mais abstrato no sentido filosófico. E aquilo que é mais abstrato, no sentido científico, filosófico, é o mais concreto. Por que concreto? Porque tem mais mediações, mais determinações. Né? Portanto, tem mais condição de dizer o que o objeto é. Mas para essa consciência sensível, para essa consciência imediata, para essa consciência natural, para essa consciência simples, né? Que conhece o mundo mediado pelo seu sentido, para ela, o conhecimento dela é rico, o conhecimento dela é verdadeiro, o conhecimento dela é concreto. E, aí e aqui vai ser mostrado que esse conhecimento que ela pensa que é rico é pobre. Esse conhecimento que ela pensa que é concreto é abstrato. Esse conhecimento que ela está dizendo acerca das coisas não está dizendo nada. E o que ela tem, o que é algo que ela não quer. Ela tem abstração. Ela tem o que é universal. Quer dizer, a consciência sensível, na verdade, já está filosofando. Como é que a gente filosofa? Quando a gente tem universal, quando a gente tem abstração. Ela está filosofando porque ela tem o universal. Ela diz, o copo está dizendo nada, mas só que é o universal pobre. Ela está tendo abstrações. Por isso que ela pode filosofar. Né? Ela pode ir adiante. Porque tem um rasgo, traço de filosofia já na sua consciência. Embora ela não tenha autoconsciência disso. Então, o que é que Hegel quer? Fazer com que a consciência simples tome consciência, né, que ela está filosofando. Embora no nível muito primário. Ela está trabalhando com categorias filosóficas, com o universal. Quando eu falo a cadeira, eu não especifiquei se é cadeira de ferro, cadeira de madeira, né, que é uma cadeira que tem parte. A cadeira tem um assento, mas nem todo assento é cadeira. A cadeira tem uma perna, mas nem toda perna é cadeira. A cadeira tem um encosto, mas nem todo encosto é cadeira. A cadeira tem, né, um sentido de mundo.
A cadeira tem trabalho incorporado, tem trabalho capital dentro dela, só que a consciência sensível não vê, tem uma representação de mundo, tem uma série de mediações necessárias para que a cadeira seja explicitada como cadeira. Mas a certeza sensível quer dizer o quê? O que é concreto. Mas o concreto, na verdade, ela não tem. Ela tem o quê? Um abstrato. E o abstrato é o que ela não quer. Ela tem aversão à filosofia, ela tem aversão à teoria. Né? Ela quer o singular, mas não tem singular, tem universal. Né? Então, ela está cheia de contradições. E é a partir dessas contradições que a filosofia vai o quê? Entrar nela e convidá-la, mostrar-lhe, né, essas contradições, para que ela vá adiante, para que ela resolva essas contradições, ela tem que sair desse nível, ela tem que ir adiante. Mas ir adiante não porque a filosofia quer externar ela, mas se entrou no mundo dela. Se nós queremos que o povo filosofe, nós queremos que a sociedade filosofe, é necessário que nós filósofos, nós cientistas, também, né, entremos no mundo do senso comum. Mergulhemos também na representação da consciência comum. E não ficar no nosso pedestal, né? Nas nossas cátedras, nas nossas universidades. A gente tem que ir para o mundo simples, conviver com ele, saber como é que ele pensa. E a partir dele, aí sim, no seu mundo, mostrar as contradições para que ele possa ir adiante. Então, ele diz, olha, o conteúdo concreto da certeza sensível faz aparecer. Por essas palavras são importantes. Faz aparecer. Parece. Imediatamente, essa certeza como o mais rico conhecimento. Faz parecer, né? Aparecer. Tomar em conhecimento. Ela pensa que é rica, porque está vendo, está pegando. E até como um conhecimento de riqueza ínfida, né? De riqueza ampla, para o qual é impossível achar limites. Tá? Aí vamos pular um pouquinho, 2 linhas, no próximo período. Além disso, a certeza sensível aparece, é shine, né? Então, tem muito cuidado com essas categorias. Né? Aparece. Aparece com a mais verdadeira. Não é que a gente tenha a defender, a gente diz assim, olha, eu estou mergulhando dentro da consciência sensível, estou mostrando como é que ela vê o mundo. E o que ela pensa que tem do mundo, ela não tem. Ela pensa que tem um mundo concreto, não tem um mundo abstrato. Ela pensa que tem algo rico, não tem algo pobre. Ela pensa que não tem contradição, está cheia de contradições. Se ela quer dizer o mundo de forma concreta, ela vai ter que enfrentar essas contradições. Né? Ela quer expor um objeto de forma rica, ela não tem, ela tem um objeto pobre. Certo? Ou seja, ela está cheia de representações filosóficas. Então, cuidado, Hegel, quando está escrevendo, você tem que ter muito cuidado. Você pode dizer, Hegel afirma isso, mas ele não está afirmando, ele está reconstruindo. Você tem que ter a sensibilidade filosófica para saber o momento em que Hegel expõe uma tese, mostra as contradições e depois vem uma síntese. Né? Aí é uma outra tese. Essa tese depois apresenta, tem contradição, apresenta a outra. Por isso que muitos entendem Hegel como tese, antítese e síntese. Né? Você pergunta, como é que Hegel pensa? Ele é dialético. Por que é dialético? Porque ele tem uma tese, uma antítese e uma síntese. Pelo amor de Zeus, nunca fale isso. Né? Hegel nunca escreveu isso. Isso nem existe em Hegel. Né? Certo? Mas professor me ensinaram que dialética hegeliana é assim, é uma tese, aí tem uma outra que é negada e depois volta uma síntese. Nunca, nenhuma obra do Hegel você vai encontrar isso. E quem foi que botou isso na minha cabeça? Não sei. Né? Botaram na sua cabeça e você está repetindo. Dialética não é isso. Não é uma tese que alguém tem, aí tem uma outra que se opõe externa, e de 2 externos forma uma terceira. Isso não existe. Né? A dialética hegeliana é uma tese interna, não são teses com blocos, né, fechados. Você tem uma tese, tem uma outra tese, 2 blocos, e desses 2 blocos fechados vai surgir um terceiro. Não surge.
uma terceira tese, não surge duas teses opostas fechadas. O pensamento de Hegel não é um movimento de tese, antítese e síntese, como nós entendemos. Né? Então, dialética não é isso. Hegel nunca escreveu isso. E você nem vai encontrar isso em Hegel. Nem em Marx também. Né? Então, tese quer dizer o quê? A dialética hegeliana é uma dialética da contradição. Onde dentro da tese tem contradição. E pelo fato de ter contradição, ela vai gerar o quê? Um movimento que vai gerar uma nova tese. A antítese está dentro da tese. Né? Em contradição e forma outra. Essa outra traz também contradição e forma de outra. Quer dizer, a tese e a antítese, né, são juntas. Toda tese tem contradição. E pelo fato de ter contradição, tem força. E faz com que ela o quê? Se movimente e forme uma outra tese. Né? Então, por exemplo, nós olharmos, não sei se vocês estão me entendendo, se nós olharmos a ciência da lógica do Hegel, a Wissenschaft der Logik, né? Se ninguém estiver entendendo, para mim fala, pelo amor de Deus. A ciência da lógica, Hegel diz assim, olha, eu tenho que começar na ciência da lógica. Se eu fosse um religioso, eu ia começar por Deus. Deus, né? Começa por ele, e ele criou, né, o mundo, criou a natureza e criou o homem. Aí daí eu começo. Ou então eu começo pela natureza. Ou eu começo pelo pensamento. Mas começar pela natureza, começar por Deus, ou começar pelo pensamento, isso é dogmatismo. Então eu tenho que começar pelo começo. Então, para começar pelo começo, eu tenho que começar começando. E para começar começando, eu tenho que começar com o que não é. Porque se eu começar com o que é, não estou começando. Eu já estou impondo uma tese. Né? Isso não é ciência, vai dizer Hegel. Então, eu tenho que começar pela natureza do começo. Qual é a natureza do começo? É algo que está começando que não é. Então, eu começo com um é que não é. Eu começo com um ser. Que é o ser? É algo que é. É, mas que ainda não é. Que não tem determinação. Mas é. Mas como é que esse é? É um é captável só filosoficamente, metafisicamente, ou especulativamente. Né? Então, eu parto de um todo, de uma totalidade, que é. Por isso que quer dizer que esse é, ele é também, ele é ontológico e é lógico, né? Porque é captável só a nível do lógico, mas é. Mas é um é que ainda não se determinou, que também não é. Mas o não é, também é. Mas é um é que não é. Ou seja, que tem contradição, né? O não ser não é só não ser. Não ser, para ser não ser, tem que ser. Mas é um ser que não é. Mas é. O ser é, mas é um é, pelo fato de não ter determinação, também não é. A verdade do ser e não ser nem é e nem não é. É o que? É o devir, o vir ser, é o werden, né? É o passar de um para o outro e faz com que essa contradição vá se determinando. Assim é também aqui na certeza acessível. Eu parto de uma consciência simples que tem contradição. E o Hegel vai dizer, a filosofia vai o quê? Vai perturbar essa certeza sensível. Vai lá para o mundo dela, não vai ficar zombando como a gente, né, filósofo faz. Como é que nós fazemos? Nós ficamos zombando do povo, das pessoas que não têm filosofia, que não têm ciência. E queremos que o povo chegue à nossa verdade, sem dessas mediações. Nós temos que ir para o senso comum. Nós temos que ir para a consciência simples. Nós temos que mergulhar no mundo dela e mostrar por que ela não consegue aprender o objeto, mas a partir das suas representações, a partir, né, das mediações com as quais ela trabalha para querer conhecer o mundo, conhecer a realidade, mostrar-lhe por que ela não consegue entender o mundo. Mas nós, mergulhando no mundo dela, entendendo o mundo dela, mostrando a parte dela mesma, para que ela possa ter interesse, para que ela possa ser, né, instigada, e não zombada, como nós, né, às vezes, muitas vezes fazemos. Assim como nós zombamos do povo, o povo também zomba da gente. Né? Assim como nós temos nossa verdade, o povo também tem a sua verdade. Uma verdade pela outra, né, tem igual direito. Então nós temos que mergulhar no mundo da certeza. É o que a gente está fazendo.
mergulhando no mundo da certeza simples, da consciência simples, da consciência imediata. Então, diz Hegel aí, ó, no segundo parágrafo, no parágrafo 91, no final, né, no último período. Além disso, a certeza sensível aparece como a mais verdadeira, pela mais verdadeira, pois do objeto nada ainda deixou de lado, mas o tem na cabeça dela, né, em toda a plenitude diante dela. Então, a consciência sensível, ela acha que tem o objeto, ela acha que conhece o objeto, ela acha que já tem um objeto que é rico, pleno, concreto, mas não tem. Ela não está dizendo nada, ela está só apontando as coisas, certo? Aí vem depois do parágrafo 91, vem aí um parágrafo, certo? Que é como se fosse um complemento, né, do parágrafo 91. Até aqui, pessoal, vocês estão entendendo? Está todo mundo vivo por enquanto? Hein? Ótimo. Professor, Estão vivos? Posso ir adiante? Beleza. professor, Pois não. Eu posso ir adiante? é só um comentário para o senhor me dar um feedback, que eu estava lendo esse parágrafo 91. Ah, sim, pois não. Essa certeza sensível no começo aí do É. que o Hegel está falando se assemelha a o juízo analítico, né, do Kant, porque essas verdades dadas pela certeza sensível é A igual a A, né? E isso não diz nada sobre o que A seja, né? É mais Isso. ou menos isso? No Hegel seria é o senso comum, é a consciência simples, tá? Certo? Nem tautológica ela é a consciência que quer dizer as coisas, né? São nossos pais, nossas mães, as pessoas simples, né? O senso comum. Como é que o senso comum entende o mundo? Como é que a consciência ainda não filosófica, não científica, uma consciência que ainda não tem conceitos elaborados, compreende o mundo pelos sentidos? E ela vai ter o quê? Uma certa aversão a gente, certa aversão à filosofia, aversão à ciência. Por quê? A gente quer conceitos, né? Por exemplo, quer dizer, vamos discutir aqui sobre a cadeira, ou sobre o sal. Ela quer depois traga a cadeira para falar dela. Não, vamos falar conceitual. Não, quero ver a cadeira. Você me mostra o dia com essa cadeira. Nós não precisamos ver. Temos conceitos, a gente pode trabalhar, discutir, né? Tem um grau de abstração, mas nessa abstração nós estamos trazendo a cadeira. As determinações concretas, o senso comum não, ele tem que ver, ele tem que tocar, ele tem que sentir, né? E para ele, a lei é que é o real, a lei é que é o objeto rico. Mas ele disse, isso é uma cadeira, que eu falei, estou dizendo nada, existe milhões de cadeiras. Isso é um copo, tem milhões de copos. Isso aqui é um livro, o outro pode dizer, não, eu não estou vendo um livro, eu estou vendo uma agenda, eu estou vendo um caderno. E aí? Aí você, não, mas é um livro. Né? O professor Eduardo Chagas me deu um livro. Aí você chega lá para sua esposa, não, rapaz, isso não é um livro, não, isso é um caderno velho. Chagas lhe enganou. Rapaz, será se o Chagas. Ah, aqui é um livro, eu tô vendo. Aí chega outro amigo. Meu colega, minha esposa disse que aqui é um caderno velho, que meu professor me deu. Mas ele me deu com muito carinho, um livro dele, etc. Aí o outro disse, eu acho que minha esposa está querendo me chatear, né? O professor Chagas me deu um livro, tá aqui. Aí o cara disse, não, rapaz, isso é um caderno velho. Aí você começa, poxa, rapaz, eu tô vendo o livro. Mas dois disseram que não. E aí? Porque é uma certeza sensível, né? Nesse nível, eu não tenho muitas mediações. O que eu estou vendo é o que o outro está vendo. Mas se outros veem diferente, minha verdade se abala. Entende? Né? Eu não tenho outras mediações, só o sensível. Né? Imagine você estar na sua esposa, seu namorado, você sai de casa, volta. Vamos supor que todo mundo do bairro combinasse, né? E chegasse, olha as patas lá na sua porta. Maria, tudo bem? Mas quem é você, rapaz? Não conheço não, ninguém conhece você aqui não. Não, mas eu sou casado, não, eu não conheço você. Você é do vizinho, você me conhece, que eu conheço aqui. Não, ninguém não me viu. Entende? Você ia se abalar, né? Porque seu conhecimento é só pelo ver, pelo pegar, pelo sentir, pelo tocar. Quando eu vejo algo e digo algo só pelo que estou vendo, é um genérico,
é um abstrato. No fundo, eu estou filosofando. Porque a filosofia tem abstração. Só que é uma abstração concreta na filosofia. Mas essa abstração já, por isso que a filosofia de Hegel dizia, nós não podemos chegar lá se ela não estiver no começo. É como se a filosofia já estivesse lá. O povo está filosofando de uma certa forma, mas com mediações pobres, entende? Certo? Ok? Tudo bem? Então, aí vem aí o parágrafo, Perfeito, o obrigado. complemento do parágrafo, né? No parágrafo 91, certo? Diz assim, eu vou ler aqui. De fato, essa certeza faz passar a si mesmo pela verdade mais abstrata e mais pobre. Olha o que é que diz. Mas essas palavras, esses termos são importantíssimos em Hegel. Parecem, na verdade, mais. Né? Então, você tem que ter cuidado. Quem é desavisado cita assim, parágrafo seguinte, a certeza sensível, ele disse que é a verdade. Cuidado, ele não está dizendo isso. Ele está reconstruindo, né? Você tem que saber o momento. Veja bem, ele anunciou uma tese, depois começou com as contradições dela e vai entrando. Mas, né, de fato, é certeza sensível, faz passar a si mesma pela verdade mais abstrata. Ela pensa que ela quer uma verdade o quê? Concreta. E mais pobre, ela quer uma verdade rica. Você disser, olha, as pessoas simples, senso comum, que você tem abstrato, ela vai dizer, ah, parece que é concreto, estou pegando, estou sentindo. Você que é da filosofia, que é as coisas abstratas, né? Isso aqui que eu estou vendo é rico, não, está dizendo nada. Né? Eu vejo uma cadeira, como eu falei, tem trabalho incorporado, tem capital de trabalho, tem exploração, né? Tem exclusão, né? Né? Tem espírito, cultura objetivada, a cadeira, né? Tem uma história da cadeira, tem uma história do trabalho objetivado da cadeira, etc. Por exemplo, o exemplo do sal, né? Aqui. O que é o sal? Ele é salgado. Mas nem tudo que é salgado é sal. O que é o sal? É branco. Mas nem tudo que é branco é sal. O sal é cúbico. Mas nem tudo que é cúbico é sal. O sal é asperoso. Mas nem tudo que é asperoso é sal. O que é o sal? Ah? Se, se for só pelos sentidos, você vê o branco. Quando vê o branco, você não vê o salgado. Quando você prova o salgado, você não está vendo o branco. Quando você toca o asperoso, você não vê o branco, não vê o salgado. A certeza sensível, ela se perde, né, nas particularidades. É necessário que a consciência tenha o quê? Conceitos, para que essas determinações estejam todas articuladas numa abstração real. Abstração essa feita pelo pensamento, pela consciência. Então, vendo aqui, ó, continuando, esse complemento do parágrafo 91. Aí, primeiro parágrafo, depois do parágrafo 91. Do que ela, né, a consciência em si, sabe, só exprime isto. Ele, o objeto, é. Sim, mas é o quê? Parmênides, o que Parmênides falou, né? Falava. O ser é. Ok, o ser é. Se é, é pensável. Parmênides, né? O pré-socrático Parmênides. Ou seja, eu não posso filosofar sem ontologia. Eu não posso conversar pela abstração. Eu tenho que conversar pelo que é. Você é. Mas o que é o que é o que é? Esse é o problema. Mas o ser, pelo fato de ser, é pensável. E se é pensável, é dizível. Portanto, para Parmênides, né, há uma identidade na diferença entre ser, pensar e dizer. Ou seja, o não ser, vai dizer Parmênides, não é. Pelo fato de não ser, não é pensável. Se é não pensável, não é dizível. Heráclito vai dizer, o ser é, mas é um é que não é. E o não é, mas é um é que não é. Vejamos de um lado, Heráclito, o ser é, mas é um é que não é.
O não é enquanto não é, mas é. E ser e não ser, para Heráclito, né, são inseparáveis. Amém? Não é não. Né? Se é, não é. Se não é, se não é, não é. E se é pensável, é dizível. Né? Aqui, ela está dizendo, o ser, o objeto é. E como é que ele é? Dado pelos sentidos. Mas será se os sentidos, ou a consciência que conhece os objetos pelo sentido, pode dizer o que é? Ele vai mostrar que não. Por quê? Porque tem contradição dentro dela. É isso que ele vai mostrar. Ele está mergulhando no mundo da consciência simples. Nós, filósofos, nós, teóricos, nós, acadêmicos, nós, cientistas, não podemos zombar do povo se a gente não vai lá no mundo dele. Se a gente não dá as condições, o povo não entende nada, o povo é burro. Se o povo, as condições foram dadas para o povo, a cultura chegou ao povo, a cultura foi socializada, né? A gente mediou, facilitou para que o povo filosofasse, né? Aprendesse as coisas. Não. Ah, mas eu sou inteligente, o povo é burro. Sim, você é inteligente, o povo também é, né? O povo não teve a oportunidade de estudar, né? Ter acesso à cultura. Não foi dada as mediações. Então, para filosofar, a gente tem dessas mediações. Para compreender, sentir filosoficamente as coisas, é necessário que a gente também faça parte do mundo do senso comum. E chama o senso comum não a partir do nosso mundo externo, mas a partir das pretensões do senso comum. E mostrar que essas pretensões é o quê? Não lhe permitem. E deixar o senso comum irrequieto. Provocar o senso comum. Como? Indo dentro do mundo dele. Né? Instigá-lo. Fazer com que o que ele quer dizer, ele tem que ir adiante. Mas para isso ele tem que sentir necessidade. Filosofa, faz ciência, quando é uma necessidade interna. Que nós, filósofos, nós, cientistas, devemos provocar. Não pode ser uma coisa externa. A pessoa tem que sentir necessidade. Mas para sentir necessidade tem que ser o quê? Tem que se encantar, né? Tem que ser tocado. Tocado como? Quando, né, a filosofia me toca, me mostra que minhas mediações são insuficientes e tenho que ir adiante. O que é que o Sócrates fazia? Né? Sócrates, ele era um sábio. Mas o que é que o Sócrates fazia no diálogo? Que a pessoa percebesse que o seu saber não é suficiente. Que o seu saber é não saber. E o seu saber ainda não é um saber amadurecido. Né? Não é um saber complexo. Mas para saber que seu saber não é complexo, é necessário o quê? Se livrar do pseudo saber. Né? Aí, o Sócrates fazia isso bem, né? Através da ironia, né? A pergunta para a pessoa perceber que seu conhecimento era insuficiente. Mas eu só posso dar ideias se eu tomo ciência que minhas ideias não dão conta da realidade. Elas são pobres, né? São superficiais. Então, voltando aqui ao texto. Do que ela sabe, a consciência sensível, a consciência imediata, só exprime isto. Ele, o objeto é. É o que é um copo, o que é uma mesa, o que é um computador, né? Sim, mas existe milhões de computadores, existe milhões de copos. Existe copo de plástico, copo de ferro, copo pequeno, copo grande. O copo com produto de trabalho, o copo com uma representação de mundo. O que é o copo? O que é o sal? Né? Então, sua verdade, a verdade da certeza sensível, apenas contém o ser da coisa. A consciência, o sujeito, o eu, o seu lado, só está nessa certeza como um puro eu. É um puro eu aqui, né? Eu estou vendo isso aqui. Ou seja, o eu, o sujeito, só estou ali como um puro este. E o objeto apenas como um puro isto. Este tem certeza daquilo. Eu como puro este e o objeto igualmente como puro isto. Eu, este, estou certo desta coisa.
Não, porque eu, enquanto consciência, me tenha desenvolvido e movimentado de muitas maneiras o pensamento. É um pensamento complexo, diverso. Nem tampouco porque a coisa que estou certa, conforme uma multidão, né, de características, como uma pluralidade e diversidade, seja um rico relacionamento entre si mesmo, ou uma multiforme relação para com os outros. Ou seja, o objeto não é um mero isto. O objeto é uma unidade da diversidade, né? É um todo de partes. Né? Então, essa totalidade, essa multiplicidade, né? Quando eu vejo uma cor, eu não vejo outra. Quando eu vejo um aspecto, o sensível, quando eu vejo branco, eu não vejo salgado. Quando eu provo salgado, eu não estou vendo branco, eu não estou vendo asperoso, eu não estou vendo cúbico. A consciência sensível, ela empobrece as coisas. Né? Ela não tem conceito ainda, para que as múltiplas determinações de um objeto estejam articuladas. A cadeira é uma cadeira, mas a cadeira tem um assento, mas nem toda assento é cadeira. A cadeira tem uma perna, mas nem toda perna é cadeira, mas tem. Né? A cadeira tem prego, tem cor, tem madeira, tem ferro. Né? É uma pluralidade de determinações da cadeira, para dizer o que a cadeira é, para dizer o que o sol é, etc. Então, isso aí foi o parágrafo 91. Né? Vamos até que hora, pessoal? Até as 4? Vocês estão vendo, ó, nós lemos quantos parágrafos? Nós lemos 2 parágrafos. Então, vamos terminar o segundo parágrafo. Porque, assim, eu poderia falar de forma geral da certeza sensível, mas eu digo com toda sinceridade, não vai ajudar a compreender Hegel. Hegel, a gente tem que passar por dentro dele, se apropriar das suas categorias, criar uma astúcia filosófica para entender textos filosóficos. Textos filosóficos, aprende lendo-os, né, passando por dentro desses textos. Exposições externas, elas são interessantes, mas elas não são, né, frutíferas para a apropriação da filosofia, dos conceitos filosóficos. E filosofia não adianta ter pressa, fazer um curso para ler 1000 palavras em meio segundo. Isso não faz ciência, não faz teoria assim, não faz filosofia assim. Teoria, ciência, se faz com calma, né? Com paciência, com reflexão. Né? Então, não é você ler a quantidade de livros, a quantidade de palavras, né? Mas sim é o que você consegue internalizar, consegue absorver, entender. E para isso requer reflexão, pensamento. E é demorado. Por isso que, se você veio, eu vou aprender aqui 3 aulas, vou aprender a filosofia do espírito, pronto, com charme. Não é assim. Processo lento. Né? Ó, nós estamos aqui já quase uma hora. Pois não. Eu queria fazer uma pergunta essa passagem aí que o senhor acabou trazendo no parágrafo 91. Certo. Se com relação a essa exposição que o Hegel faz, né, da consciência sensível como esse imediato, né, como esse puro imediato, que é certo de si, e que nessa aparição é puramente abstrato, né, ele está trazendo aí um conceito negativo de abstração, né, tratando esse sentido negativo, a abstração como algo que, né, tira do conceito a sua realidade, digamos assim, né? Tira da coisa a própria, as mediações que são necessárias para ela própria, né? E toma a partir da redução, sei lá, por exemplo, pensando, ou às vezes impõe, de certo modo, um limite para a própria coisa, né? No caso, por exemplo, do Parmênides, que só consegue pensar sobre o ser, o fato dele ser ou não ser, né? Enquanto que o Heráclito ia além disso aí, falava que o ser é e não é, né? Então ele pensava a diversidade nessa, né? A unidade entre ser e não ser.
E aí, nesse sentido, daria para dizer que, ao contrário de um certo senso comum acerca da filosofia do Hegel, né, em vez de ser uma filosofia abstrata, a filosofia do Hegel é uma filosofia real, né? Sei lá, uma provocação aqui. Se você me permite, quem está dizendo que a filosofia é uma forma de consciência complexa, né? A gente só pode conhecer com conceitos mais complexos, mais amadurecidos. Para isso tem que ter uma consciência também amadurecida, uma consciência mais complexa, né? O mundo, a realidade, não é só uma realidade, ela tem uma história. Dentro do mundo tem uma tradição. Dentro do mundo tem muitas, né, tradições conceituais. Então, para apropriar-se do mundo e expressá-lo por palavras, por conceitos, requer o quê? Uma compreensão também da história, da filosofia. Requer também cultura, tradição. Só que a consciência simples, para que eu chegue ao fim, ela tem que estar no começo. E a filosofia tem um começo, aonde? No senso comum. A filosofia começa lá, é isso que ele quer dizer. A filosofia, ela não é externa ao povo, ela não é externa ao senso comum. A filosofia, o senso comum, a consciência simples, imediata, é a consciência filosófica no seu início. Você vai dizer, mas como, professor? Como é que a consciência simples, o senso comum, a consciência natural, que a gente está chamando de certeza excessiva, ela é a filosofia no começo, porque ela trabalha com abstração. Só que ela não sabe disso, entende? Já tem rasgo, traço filosófico nela. Ela está trabalhando, falando o copo. Então, aquela pessoa que é este copo. Não, ela está falando de forma genérica. É um abstrato. É pobre, é. Mas é o começo. Porque a filosofia trabalha com abstração. Mas tem graus de abstrações, né? Quando eu estou falando nisso do conceito, é um grau de abstração muito alto. Mas esse grau de abstração, pelo fato de ter muitas mediações, na filosofia a gente chama de concreto. É um abstrato concreto. Esse abstrato, o senso comum, é um abstrato pobre. Mas nós não podemos, é isso que ele quer dizer, nós não podemos desprezar. Porque na consciência simples, na consciência comum, na consciência natural, já há elementos filosóficos. Ela está trabalhando, por exemplo, com o universal, né? O copo, entende? Ela está trabalhando este livro, falando do livro geral. Ela está trabalhando com traços filosóficos, mediações filosóficas, com abstrações. Só que ela não tem ciência disso, né? O senso comum quer o concreto. O senso comum quer ver, quer pegar, quer tocar. Para ela isso já é rico. E nós que fazemos filosofia, nós somos doidos, né? Nós somos as pessoas lunáticas. E está falando de uma coisa que ela não entende. E que ela acha totalmente desnecessário. Mas ela também está filosofando, entende, o Igor? Tá a um nível de filosofia. O que quer dizer que a filosofia tem um começo. E esse começo pode ser desenvolvido. Esse começo pode ser amadurecido. Como? Se nós filósofos, né, formos modestos e também se nós fizermos um esforço de dialogar com o senso comum, um esforço de dialogar com o povo, de dialogar com a consciência natural simples, mostrar que ela está filosofando, né, e que ela tem contradição, mostrar, né, as suas inquietações, para que ela sinta necessidade internamente e adiante. Se é uma necessidade externa, não vai. Ela tem que ser provocada. Ela tem que sentir inquietações, sentir desejo de conhecer as coisas. E ela vai sentir desejo como? Quando ela perceber que ela não está dizendo o que ela está pensando que está dizendo. Quando ela perceber que não está compreendendo o que ela pensa que compreende. Que ela não está captando o que ela pensa que captou. Como é que pode fazer isso? Nós filósofos, nós cientistas, né? Nós intelectuais. Agora, como é que nós fazemos hoje? Ficando externo ao povo, ficando externo ao senso comum, ficando externo, né, às pessoas simples. Como é que o filósofo se comporta? Se comporta de uma forma tal que nem o outro filósofo entende, na verdade. Né? O filósofo fala de um jeito, né, com um jargão filosófico, que nem um cientista ou um outro filósofo entende.
E quando a pessoa não entende, pensa que ele é um filósofo. Rapaz, eu não entendi nada, esse cara deve ser culto. Né? Não. O filósofo tem que ser claro, tem que ser inteligível. Uma filosofia que ninguém entende, para qual é você mentir isso? Né? Só que nós mutamos nossa cabeça. Eu, quando eu fazia filosofia, sempre digo isso, quando eu fazia mestrado, eu escrevia um texto, aí eu tirava todas as palavras que eu conhecia e botava todas as palavras que nenhum mortal conhecia. E eu achava que aquilo ali era filosofia, porque ninguém entendia nada. Aí, para que isso? Se ninguém entende, nem eu mesmo entendi. Entende? E aí quer dizer que a filosofia tem que ir lá para o senso comum. Porque a filosofia está lá. Lá é o começo dela. Não é porque é uma invenção, não. A pessoa já está trabalhando com a filosofia. Já está trabalhando com conceitos. Né? Entende? Agora, ela precisa internalizar isso, tomar consciência disso. Como? Mostrando a ela, né, que o que ela está pensando em dizer não está dizendo. Mostrar a ela que o que ela pensa que tem, ela não tem. Deixá-la irrequieta, né? Provocá-la. Entende? Das mediações para que ela vá adiante. Ela tem que sentir o quê? Provocada. Ela tem que ser tocada. Quando eu sou tocado, né, eu vou atrás. Eu não posso ir atrás de uma. Você gosta de música clássica? Não. Por que eu não gosto? Sim, alguém me tocou para música clássica? Né? Eu fui sensibilizado para ouvir música clássica? Não. Então, a cultura tem que me tocar a ponto de eu sentir necessidade, a ponto de fazer falta e eu ir buscar. Né? O que é o saber? No caso, sentido, né, sentido etimológico da palavra filosofia. O que é filosofia? Sentido etimológico. Não no sentido hegeliano. Sentido etimológico, filosofia é o quê? É isso que vocês disseram. Né? Filosofia é amor. Sentido etimológico. Né? Filósofos. Filo quer dizer filho, amante. Do Sófos, ou da Sofia, amante. O que é um amante do saber? O que é ser amante? Ama quem busca, quem sente falta. O povo tem que sentir falta da filosofia. Tem que sentir falta da teoria. Como é que eu vou sentir falta? Quando eu percebo que com o que eu tenho eu não dou conta. Como é que a gente busca uma mulher? Como é que a gente busca um homem? Como é que a gente busca o amante ou a amada? Quando ela nos toca, nos faz falta. E a gente o que vai buscá-la. E não ter é importante. A sensação que eu não tenho, que eu tenho que buscar cativar sempre. Né? Assim, a filosofia tem que cativar, tem que cultivar a necessidade do saber para saber. Do saber para conhecer. Né? Como? A partir das limitações internas da pessoa. Que essas limitações não dão conta. E fazer com que ela sinta vontade. Né? Se eu quero conhecer e eu não posso, ela vai sentir vontade de ir atrás. Então, aqui na certeza sensível, ele está dizendo, olha, a filosofia já está começando lá. A filosofia não vai chegar no final se ela não estiver no começo. O fim é o começo, não amadurecido. O fim é o começo amadurecido. E o começo é o fim não desenvolvido. O senso comum é o começo da filosofia. É a filosofia ainda não amadurecida. A filosofia é o senso comum amadurecido. Quem faz filosofia, né, não começou o filósofo. Você, por mais que você se ache inteligente, por mais que você se ache capacitado, mas você também começou com um saber não acabado, não lapidado, né, não amadurecido. Mas alguém tocou em você, você sentiu o que? Dúvida, Zweifel, né? Você sentiu inquietação. E para buscar o objeto, você tem que ter o quê? Outras mediações, outra cultura, outros conceitos. Então, a filosofia tem que tocar o povo, tem que tocar o senso comum, não é? Tem que ir para dentro do senso comum. Para tocar no senso comum, para que ele possa sentir o quê? Necessidade de compreender o mundo. Para compreender o mundo, ele vai ter que ter outros conceitos, né? Outras mediações, vai ter que ir adiante. Tá certo? Então,
a certeza sensível tem abstração? Tem. É uma abstração falsa? Não. É um nível de abstração que é pobre, mas ali é a filosofia. Né? A filosofia começa com abstrações. Não é? E o senso comum já está filosofando sem saber, embora no nível pobre, né? No nível natural, imediato. Bem, antes para terminar aqui o parágrafo 91, falta só um parágrafo para nós chegar ao 92. Eu vou ler só esse parágrafo e faço os encaminhamentos. Pode ser? Olha, hoje nós lemos o parágrafo 90 e estamos terminando 91. Está vendo como é problemático, né? Eu poderia ler esse texto todinho, que é pequeno, mas não ia ficar nada. Eu poderia fazer uma exposição externa ao texto, mas não ia servir para nada. Filosofia, teoria, não se aprende complexo. Filosofia não se aprende externo a ela. É o mergulho que a gente tem que fazer na tradição. E isso é lento. É demorado. Né? Por isso que alguém diz, professor, eu tenho 20 anos, já sei tudo da filosofia. Então, rapaz, você está, né, nem Zeus, né? Tinha essa pretensão. Você está mais que Zeus, né? Tá certo? Né? É a idade, a maturidade, né? O tempo que a gente filosofa. Demora. Não é que você queira, é porque a filosofia não permite que você vá assim. Né? Ela é lenta. Tá certo? Então, vocês me permitem só terminar. Aí tem 91, aí tem um parágrafo, depois 91 outro. Eu estou 92. Eu vou só ler esse parágrafo, esse 92. Acho que eu não li não, né? Acho que 92. Acho que não, né? Eu li. Tem assim, ora, os dois... Isso, é parte daí. Não, professor, não lembro, né? Então, eu vou ler esse aqui, e aí a gente decide se eu continuo ou não, tá certo? Ok? Ó, diz assim, aí na página, no meu caso, página 75, antes do parágrafo 92. Ora, tá certo? Ora, os dois termos, sujeito, a consciência e o objeto, né? Nada tem a ver com a verdade da certeza sensível. Vejamos, a certeza sensível tem um sujeito, mas não é o sujeito que ela pensa que é. E o objeto não é o objeto que ela pensa que é. E tem contradição, porque o sujeito, ele é plural. Ele precisa também de um outro sujeito para constatar a verdade dele. Precisa de um nível que vai além da certeza sensível. Eu tenho a certeza sensível, né, que o professor Eduardo me deu um livro. Mas se não houver um outro sujeito que constate, outros sujeitos que confirmem, né, que reconheçam essa minha consciência, eu vou ficar o quê? Num nível pobre. Né? O sujeito não é um pensamento, não é como Descartes pensou, isolado, e o outro isolado. Não é um solipsismo, né? Onde eu tenho uma verdade interna. Essa verdade precisa ser o quê? Reconhecida também pelos outros, dentro de uma história, de uma particularidade. O objeto não é um objeto, o copo. Tem mediações, tem um contexto, né? Essas mediações têm que ser aprendidas, têm que ser trabalhadas. Então, diz assim, olha, os dois termos, sujeito, né, consciência e objeto, nada tem a ver com a verdade da certeza sensível, da certeza da consciência sensível. Não é. Por quê? Porque a certeza sensível que é um eu, que é um símbolo. Eu não, eu é um complexo. A consciência não é uma consciência isolada. É uma consciência que precisa de relações com outra consciência. O objeto não é um objeto isolado. Ele é um objeto entre outros objetos. Ele é um A, mas o A não pode, como alguém, né, falou aí, o A não pode ser um B. O A não pode ser um C, ser um D, sem relações. Eu sou eu, Eduardo. Mas eu sou Eduardo porque eu não sou o Igor, não sou o Amsterdã, não sou a Maria, não sou a Josefa. Eu preciso do B, do C, do D. E pelo fato do B, do C, do D serem, é que eu sou eu. Ou seja, eu preciso dos diferentes. Sem os diferentes, eu não sou um idêntico. Mas eu sou um idêntico e ao mesmo tempo um diferente. Eu sou Eduardo, mas eu também não sou o Pedro, não sou a Maria, não sou o João. Né?
Então, sem vocês, eu não sou eu. Eu preciso de vocês para, ao olhar vocês, eu me ver como eu, Eduardo. Né? Ou seja, eu sou um idêntico diferente. Então, nem o eu, nem a coisa tem aqui a significação, ó, né, de uma mediação multiforme, ou seja, complexa. O eu é complexo, o objeto é complexo. Falei o exemplo do sal. O que é o sal? O sal não é o branco, mas o branco é sal. O sal não é salgado, mas o salgado é sal. O sal não é cúbico, mas o cúbico é sal. O sal é asperoso, mas o asperoso não é sal, mas o asperoso está lá. Então eu preciso de uma abstração maior. O objeto ele é um múltiplo de determinações, é uma unidade da diversidade. Né? A unidade, o sal, não pode ser sem as suas partes. E as suas partes não podem ser sem a unidade. Né? Se eu tiro o salgado do branco, é outro branco. Se eu tiro o asperoso do salgado do branco, é outro asperoso, é outra coisa. A perna que está na cadeira não é a perna do animal, não é a perna do ser humano, não é a perna de uma vaca, de um cachorro, é a perna do objeto chamado cadeira. É um tipo de perna. E esse tipo de perna só é perna dentro desse todo. Entende? Então, o eu não tem a significação ó, de uma multiforme, de uma complexidade, né? De uma multiforme representar ou pensar. Nem a coisa é uma significação de uma multidão, né? De uma determinação de diversas propriedades. Ao contrário, a coisa é. E ela é somente porque, não estou dizendo nada. Né? Para mim, você é, ok, você é. Isso é importante, porque eu evito o quê? Eu não posso filosofar sem ontologia. Né? A coisa é, mas sim, ok, é um pressuposto. Quando eu penso, eu pensei algo que é. O pensamento não pode, né, ser sem uma ontologia. No caso aqui, uma tradição materialista, vamos dizer assim. Né? Mas o que é esse é? Que é? Né? É um outro problema. A coisa é, para o saber sensível, isto é o essencial. A coisa a cadeira é cadeira, a mesa é mesa, o copo é copo. Se eu mostrar ela, o que é isso aqui é um livro? Sim, mas o que é um livro? É um livro, professor, você sabe o que é não? Estou vendo. Né? O que é isso aqui? É um livro, isso é uma mesa. Sim, mas existe milhões de mesas. O que, é que você está dizendo? Nada. Né? Está falando no genérico, uma abstração. Não, estou falando concreto. Não. Você tem que se apropriar das mediações, das partículas constitutivas de um objeto. Né? Este puro ser, ou essa imediatez simples, constitui sua verdade, a verdade da certeza sensível. E aí Hegel vai mostrar que essa verdade não é verdade. Né? Ele não tem verdade. A certeza sensível, certeza imediata, a consciência não tem verdade no objeto. A certeza, igualmente, enquanto relação, é uma relação imediata. A consciência é o eu, nada mais, um puro este. Mas esse este é um este entre outros estes, né? É um este complexo. O singular sabe o puro este, ou seja, sabe o singular. Mas o singular, ele é universal. O singular é um complexo de